agora sim vamos falar com o André Rossi, direto de Tóquio, no Japão. Bom dia, André. Bom dia para você, Glauco. Estamos aqui já na reta final aqui dos Jogos Paralímpicos. Inclusive nesse horário, né? Agora são 7h18, já estão sendo disputadas as finais da natação. Tem brasileiro na piscina daqui a pouco? Tem brasileiro sim, Glauco. As finais da natação hoje não reuniram tantos brasileiros aí no começo da madrugada aí para vocês, aqui no final da tarde para nós, mas a gente tem gente disputando ainda, né? O Wendel Bellarmino vai competir nos 100 metros borboleta na S11, às 7h41 é a prova dele. Essa não é a principal prova do Wendel, mas ele está lá, né? Vai disputar, a gente nunca sabe, final paralímpica sempre pode ter surpresa, né? E o Wendel é campeão, né? Ele ganhou os 50 metros livre e também teve uma prata no 4 por 100 livre. E também na última prova da natação, hoje é o último dia da natação, essa prova do Bellarmino é a penúltima, às 7h41 da manhã aí para vocês. E na última do 4 por 100 medley tem o Thalisson Glock, que fecha o revezamento brasileiro às 8h03, na prova que fecha a última prova, o finzinho da natação nos Jogos Paralímpicos, Glauco. Natação que termina hoje e que também deve ser aí, né, a última participação paralímpica do Daniel Dias, o maior nadador da história, né? Fala um pouquinho pra gente da trajetória do Daniel aí em Tóquio e também na sua carreira, André. Pois é, o Daniel, de fato, ele se aposentou, né? Ele na última prova dele, que foi a questão de 2 dias atrás, ele já anunciou que vai parar, ele já tinha anunciado, né, que ele iria parar, e de fato ele vai se aposentar, e ele foi escolhido essa noite, talvez seja a grande notícia aí do dia, né, para nós aqui, da madrugada aí para vocês, seja que ele foi escolhido como porta-bandeira do encerramento dos Jogos, que vai ser no domingo às 8 horas da manhã. Ao contrário da abertura, o encerramento tem só uma pessoa, um atleta que leva a bandeira, né? Na abertura eram dois, foi o Petrúcio e a Evelyn que levaram. Dessa vez vai ser só o Daniel Dias. É uma homenagem para ele, a carreira dele realmente é fantástica. A gente cansa de repetir aqui, ele tem 27 medalhas, 14 de ouro, 7 de prata, 6 de bronze. Aqui ele ganhou três medalhas de bronze, participou de 4 Jogos Paralímpicos e deu para ele. Ele resolveu se aposentar e agora ele vai participar. Ele reclamou muito nos últimos tempos, né, do que a gente chama de reclassificação na Paralimpíada. O que seria essa reclassificação? Como a gente já comentou aqui algumas vezes, os atletas paralímpicos eles são divididos em classes, que levam em consideração o tipo de deficiência que eles têm e a extensão dessa deficiência. E essa classificação ela é sempre revista, a cada ano, cada 2 anos, depende um pouco da modalidade. E muitas vezes isso muda. Então, algum atleta que era da S7 vai para S5, da S6 vai para S7, e por vezes isso gera algum desconforto nos atletas, muitas vezes há injustiças, né? Isso gera muita confusão. E o Daniel Dias foi um que, né, a gente não pode falar que ele reclamou, né, mas que ele comentou sobre esse assunto quando veio para cá, porque acabou entrando um pessoal que era da S7 para competir na dele, que é a S5. E também, como a gente já disse aqui um pouquinho, né, quanto mais baixa o número, maior é a extensão da deficiência. Então, a rigor, atletas com menor extensão de deficiência foram competir junto com ele ali. Um deles é o italiano, né, o Francesco Bocciardo, que era da S7 alguns anos atrás, depois desceu para a S6 e aqui veio para a S5. Parece um pouco de choradeira, é isso, um pouco de frescura, mas não é. É nítido que você vê que há alguma diferença mesmo, um pouco além do que seria talvez justo, né? Eu não sou médico, não tenho condições de avaliar isso, mas eu entendo um pouco a argumentação das pessoas que falam disso. A própria Beth Gomes, né, em 2016, ela não pôde competir de última hora porque houve uma questão parecida. Aqui na natação, o Bocciardo, por exemplo, ganhou os 200 metros livre com 8 segundos de vantagem, quase 9 de vantagem para o segundo colocado. Não me parece uma coisa tão bem feita assim. Então, o Daniel Dias falou que daqui para frente, ele que de fato se aposentou, ele vai concorrer a uma cadeira no conselho do IPC, que é o Comitê Paralímpico Internacional, para tentar mudar isso, tentar deixar isso um pouco mais justo, como ele disse, né? Ele que chamou essa reclassificação de inconclusiva, subjetiva e falou até que é uma grande confusão. Então, o Daniel Dias está saindo das piscinas, mas não está saindo do esporte paralímpico, né, do paradesporto. Ele agora vai agir em outras formas, né, de outras maneiras, para tentar desenvolver ainda mais esse esporte paralímpico. E essas reclassificações não são um choro, não mesmo, né, André? Porque muita gente reclamando, muitos atletas, porque a competição em algumas provas acabou ficando
desigual e, por outro lado, também muita gente acabou sendo excluída dos jogos, não pôde disputar por conta dessa reclassificação. Agora, nós temos aí o atletismo, né? O atletismo segue e o Brasil segue participando das finais. Pois é, você falou que algumas pessoas que não puderam participar, o André Brasil, né, o grande nadador brasileiro de 14 medalhas, 7 de ouro, ele vinha até Rio 2016 e competia no esporte paralímpico e de repente não colocaram ele em mais nenhuma classe, ele não pôde vir aqui, não é nem porque subiram ou desceram ele de classe, não colocaram ele mais, ele não tinha classe para competir, então ele não pôde vir, quer dizer, ele participou de tantos jogos, tem medalhas e de repente não é mais um para-atleta, né, um pouco complicado mesmo. Bom, no atletismo o Brasil compete hoje em algumas finais, mas as principais é a Jardênia da Silva, ela que tem só 17 anos, né? Ela está competindo no salto em distância na classe T20. A prova dela está rolando agora, ela está em terceiro lugar, eu estou acompanhando aqui. Ela saltou, deixa eu ver aqui, ó, saltou 5 metros e 29 e bateu o recorde das Américas. Por enquanto ela está em terceiro, está levando a medalha de bronze, ela que já foi medalha de bronze nos 400 metros. Ela tem só 17 anos, é uma grande aposta, é uma grande esperança, um grande nome aí para os próximos anos do esporte paralímpico brasileiro. Bom, além dela, a gente também tem o Marco Aurélio Borges, que ele compete no arremesso do peso da F57. A prova dele também já começou, era 7,10, só que ele ainda não foi competir, porque o arremesso do peso funciona assim, o atleta vai uma vez ali para a área de arremesso e arremessa 6 vezes. E depois vai um outro, arremessa mais 6, depois vai arremessa mais 6, então demora um pouquinho para todos participarem, ele é um dos últimos a entrar para competir, o nosso Marco Aurélio Borges. Ele vai competir, está lá, também tem chance de medalha, assim como a Jardênia. Bom, além deles, de manhã aqui para nós, né, à noite no Brasil, a gente já conquistou uma medalha de bronze com o João Vitor Teixeira, ele foi em bronze no disco, lançou o disco a 51,86 metros. Ele era um dos favoritos ao ouro, ele até ficou um pouco chateado, reclamou um pouco da chuva, né? Não sei, às vezes eu não entendo muito bem isso, porque chove para todo mundo, mas enfim, ele falou que não era um dia bom para chover e choveu. O campeão foi um palestino, o Aider Ali, que lançou a 55 metros e 26, o Vitor, para confirmar, 51,86. De qualquer forma, levou uma medalha de bronze, estava satisfeito, estava feliz da vida. Bom, o atletismo não termina hoje, o atletismo termina no domingo, mas as provas de campo e pista terminam amanhã, no sábado. Tem bastante brasileiro competindo, os principais destaques são o Petrúcio, o grande Petrúcio Ferreira, o atleta paralímpico mais rápido do mundo, bicampeão nos 100 metros, só que dessa vez ele vai competir nos 400 metros da classe T45. É uma prova que ele é campeão mundial e foi medalha de prata na Rio 2016. Só lembrando que o Petrúcio é da T47. Né? Então ele corre numa classe onde os atletas têm um grau de extensão ou uma extensão de deficiência maior do que a dele, né? Quando ele foi campeão mundial e na Rio ele correu na T47 mesmo, só que dessa vez, por conta dessa reclassificação, ele vai correr a T45, né? Com atletas da T45 também. Às vezes acontece isso mesmo, às vezes eles colocam mais de uma classe numa mesma prova. Além dele tem o Lucas Lima e o Tomás Juan, que também correm essa prova. Os três têm chance de medalha, claro, o Petrúcio tem mais. E o Lucas Lima também tem um pouquinho mais de chance do que o Tomás, mas aquela história, final paralímpica, tal, todo mundo tem chance de chegar. Também destaque amanhã para a Jerusa Geber e a Thalita Vitória nos 200 metros da classe T11. Elas que tinham grandes chances nos 100 metros, as duas acabaram desclassificadas na prova dos 100 metros. Foi bem triste mesmo o que aconteceu esses dias, com a Jerusa e com a Thalita. É uma prova onde corre com o atleta guia, então são só 4 na final. A gente já falou disso também, né? São 8 raias, então o atleta guia ocupa uma. Então é uma dupla que corre, né? Então, como são 8 raias, são 4 duplas, 4 atletas que tem chance de medalha, ou seja, se não acontecer o que a gente falou ainda, né? Não, uma medalha vem com certeza, as duas acabaram desclassificadas, acabou que teve só 2 medalhas naquela prova, né? A venezuelana ganhou e a chinesa ficou em segundo lugar, e são as 4 também agora nos 200 metros, a venezuelana, a chinesa e as 2 brasileiras. Vamos ver o que dá, essa prova é amanhã também. A gente tem também a Fernanda Yara nos 200 metros da T47, o Fábio Bordignon nos 200 metros da T35 e a Ana Cláudia nos 100 metros da T42. Para fechar o atletismo, Glauco, maratona domingo, que é a prova que fecha, é mais de uma, né? São 4 ou 5 classes.
que fecha de fato o calendário do atletismo, até porque é o último dia de competições da Paralimpíada, e o Brasil vai com Yeltsin Jacques, o campeão dos 1.500 e 5.000 metros aqui na T12, ele foi campeão na T11, vai correr a T12 na maratona, e tem o Alex Pires também na T46, os principais destaques da maratona. Vale a pena acompanhar o Yeltsin, que ele, não sei não, estou achando que ele vai levar a maratona também. Seria fenomenal, né? Alguém que disputa ali os 1.500, 5.000 metros também medalhar na maratona. Vamos acompanhar aí. Como eu te falei aí durante essa semana, estou curioso para ver o Yeltsin Jacques na maratona. Agora, para a gente fechar aqui, André, aqui que a gente tem pela manhã, tem goalball, vôlei sentado e no final de semana também participação do Brasil. É isso aí, o goalball começa agora às 7h30, é o jogo que eu vou acompanhar daqui a pouquinho, aqui do lado, Brasil e China pela medalha de ouro. O Brasil está muito bem no goalball, a China também é um time bom, mas vai ser difícil tirar esse ouro do Brasil. O Brasil tem o Lemon Moreno, que é o melhor jogador do mundo nessa modalidade, o Romário Marques tem 4 Paralimpíadas, o Parazinho, que é um artilheiro nato, e muita chance para o Brasil levar essa medalha. É uma final, né? Tudo pode acontecer, mas eles estão muito fortes, muito focados, muito motivados. A China vai ter que jogar demais para tirar esse ouro do Brasil. Fora isso, o Brasil também está no taekwondo com a Silvana Maiara, desculpa, ela está competindo também aqui do lado, né? Uma arena aqui do lado. Ela vai disputar a medalha de bronze agora às 8 da manhã. Ela veio até a semifinal ganhando todas, aí ela pegou o número 1 do mundo, acabou perdendo, então vai disputar a medalha de bronze, que também é um ótimo resultado. E o Brasil está jogando vôlei sentado, a semifinal do masculino, Brasil e Estados Unidos. Até a hora que eu vi, o Brasil tinha perdido o primeiro set e estava perdendo o segundo feio, estava 16-6. Então é bem provável que os Estados Unidos já tenha feito 2-0, mas o jogo só termina no 3 e o vôlei a gente cansa de ver virada aí, né? Esse time brasileiro de vôlei sentado é muito bom, então não duvido que ela consiga virar. O jogo definitivamente não acabou ainda. Quem ganhar pega Canadá ou China na outra semifinal. É China e Canadá, né? Brasil e Estados Unidos de um lado, China e Canadá do outro. E no final de semana ainda, mais uns últimos destaques aqui para nós, a gente tem no taekwondo a Débora Menezes, que compete no sábado, é a principal atleta do taekwondo no Brasil. A gente já teve um ouro com o Natan Torquato ontem, que acabou sendo confirmado, né? Até a hora que eu falei com você ainda não tinha essa confirmação, acabou sendo confirmado. Tem já a Silvana agora, que ganhou um bronze, e tem a Débora amanhã, que é o principal nome. Vamos torcer para ela também ganhar alguma medalhinha aqui para o Brasil. Temos também o badminton com o Vitor Tavares, ele passou em segundo lugar na chave dele, vai disputar a semifinal amanhã. E tem uma canoagem também, que levou uma prata até a canoagem hoje, com o Luiz Carlos Cardoso. Ele ganhou no KL1, se não me engano, nos 200 metros, é sempre 200 metros, mas já ganhou uma prata. O Brasil tem grandes atletas na canoagem. Amanhã, sábado, tem todas as finais. Vamos ver também se saem mais algumas medalhinhas, até porque a gente está disputando palmo a palmo com a Ucrânia, com a Holanda e com a Austrália, aí o 5º, 6º, 7º, 8º lugares do quadro de medalhas. Acho que deu tempo de falar tudo, viu, Glauco? Maravilha, André. E você volta na segunda-feira para fazer o balanço aqui do final de semana? Infelizmente não vai dar, Glauco. Infelizmente a gente tem umas formalidades aqui para cumprir para a viagem de volta. Infelizmente não vou conseguir voltar para fazer esse balanço com você. Queria até aproveitar agradecer demais a oportunidade de vir aqui nesse espaço que vocês abriram aí, um grande espaço para a gente falar do esporte olímpico e paralímpico. Agradecer a todo mundo que me fez o convite, que viabilizou isso acontecer. O pessoal da técnica aí que me ajudou bastante aí naqueles horários malucos que eu tinha, e principalmente a você, Glauco, que bateu esse papo aí com tanta leveza comigo, me deixou tão à vontade para falar de uma coisa que eu amo, que é o esporte olímpico e paralímpico. Se ainda dá tempo, a Paralimpíada acaba domingo, mas o esporte olímpico e paralímpico não, né? Continue acompanhando essa turma, esses atletas são fantásticos, tanto os homens quanto as mulheres, no padrão olímpico, no padrão paralímpico. Eles competem todo santo dia, toda hora eles estão competindo. Não deixe só para de 4 em 4 anos aproveitar esse tipo de esporte, que são esportes maravilhosos. Acompanhe a Olimpíada, porque a Olimpíada é todo dia, viu, Glauco? André, a gente que agradece demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, trazendo as notícias das Paralimpíadas, também das Olimpíadas. E a gente vai se encontrar outras vezes aqui no programa, pode ter certeza. Um abraço, André. Um abraço, Glauco. Um bom dia para vocês. Bom dia. Conversamos aqui com o jornalista André Rossi, direto de Tóquio, no Japão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.